A nossa entrevistada de hoje é a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, que também faz um balanço dos 10 anos do Bolsa Família. Nossos convidados são os jornalistas Luciana Lima, do Portal IG, e João Domingos, do jornal Estado de São Paulo. 10 anos se passaram e o Bolsa Família se consolidou como o principal programa de transferência de renda do governo, que teve início com o ex-presidente Lula. Hoje já alcança 13 milhões e 800 mil famílias, ou 50 milhões de pessoas, o que é o mesmo que dizer que quase um quarto da população brasileira recebe o benefício de até R$ 140 por pessoa. Sem o programa, a taxa de extrema pobreza seria 36% maior do que é hoje. Cerca de 1 milhão e 700 mil famílias conseguiram aumentar a renda e sair do programa. Os resultados de uma década fizeram com que o Bolsa Família recebesse este ano o prêmio da Associação Internacional de Seguridade Social na Suíça. O modelo brasileiro também serviu de exemplo de implementação de programas para 6 países, entre eles os Estados Unidos. Dona Antônia foi uma das que fez o cadastro logo que o programa foi criado. Hoje ela cuida de 7 netos com R$ 600 que recebe por mês do Bolsa Família, única fonte de renda dela. Se não fosse esse dinheiro do Bolsa Família, eu nem sei, acho que já tinha todo mundo passado fome, porque o Fábio, você tá difícil. O programa sempre foi alvo de críticas. Muitas afirmavam que a transferência de renda era uma ação populista e incentivava a acomodação de quem a recebia. Do outro lado, os defensores do benefício diziam que, além da ajuda para a população mais carente, o Bolsa Família estimulava a economia. Um estudo recente do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, revelou que cada R$1 investido no programa provoca um aumento de R$ 1,78 no PIB, o Produto Interno Bruto do país. Mas também aumenta em 2,4% o consumo de quem recebe o Bolsa Família. Mais de um quarto da queda da pobreza é resultado direto do Bolsa Família, ele gasta apenas meio ponto percentual do PIB, então ele consegue fazer muito na pobreza e na desigualdade, gastando relativamente pouco. Mas um programa desse peso também é difícil de ser fiscalizado. Há denúncias de fraudes, como o flagrante do próprio Ministério do Desenvolvimento Social, que descobriu mais de 2.000 políticos eleitos que recebiam um benefício. Além de desvio de dinheiro, em maio desse ano, um outro problema chamou a atenção: o boato de que o Bolsa Família seria suspenso, que fez com que milhares de pessoas fossem aos bancos sacar o benefício. Seja como for, o Bolsa Família modificou em 10 anos a vida de muita gente. A cidade de Guaribas, no sul do Piauí, foi a primeira a ser beneficiada pelo programa. Há 10 anos, faltava água e comida para muitos moradores. Sinto uma grande emoção quando a gente vê os filhos da gente com fome. Um dia tem, outro dia não tem. Tem um feijão, a gente cozinha e come, mas os filhos, outra coisa a gente não acha. Hoje a realidade melhorou. A água é encanada e há energia elétrica na cidade. De cada 10 habitantes, 8 recebem o Bolsa Família, o que tem estimulado a economia local. Só que ainda é preciso mais. O esgoto ainda não é tratado e a única estrada para chegar até lá ainda é de terra. Ministra, o programa Bolsa Família indiscutivelmente teve um papel muito grande no combate à miséria, na ampliação do mercado interno, no desenvolvimento de algumas regiões do país, porque não deixa de ser uma injeção, né, de recursos de fora da localidade. Agora, quando a presidente Dilma assumiu, havia uma ideia, a intenção, inclusive isso foi dito na sua posse como ministra, eu estava lá e assisti, que uma das tarefas do Ministério era começar uma estratégia de emancipação dessas pessoas que estavam no Bolsa Família, até para poder ajudar mais aquelas famílias que continuavam abaixo, vamos dizer assim, na miséria absoluta, que inclusive uma das tarefas do Ministério é erradicar a miséria absoluta. Como é que isso está se desenvolvendo?
Olha só, a ideia de erradicar a miséria não significa que você vai fazer isso abrindo mão do Bolsa Família, né? Então, eu acho que a ideia de emancipação de toda uma população, ela envolve vários aspectos. O primeiro deles é a educação. E nesse aspecto, o Bolsa Família indiscutivelmente teve um impacto gigantesco no Brasil. Talvez nesse momento de comemoração dos 10 anos do Bolsa Família, a coisa mais importante para a gente olhar é o que aconteceu com essas crianças do Bolsa Família. A gente tinha, infelizmente a gente só tem dados de censo escolar a partir de 2008, então a gente só consegue comparar os dados do universo das crianças, não estou falando de amostra, não. Se a gente pegar 50 milhões de crianças no Brasil, em idade escolar, de 6 a 17 anos, e comparar com as nossas 16 milhões de crianças, a gente observa o quê? Que os meninos do Bolsa Família, eles até chegam na escola com uma diferença. Por quê? Porque são crianças que os pais, as mães, não têm escolaridade, não têm autoescolaridade, portanto, o nível de estímulo que tiveram na primeira infância é menor do que os outros, então eles chegam um pouquinho abaixo. Logo em seguida, essas crianças têm melhor desempenho, mesmo repetindo, não abandonam a escola, certo? E acabam tendo uma taxa que é uma das grandes preocupações nossas hoje no ensino, é a idade série, né? Que a criança não ter defasagem, porque à medida que ela começa a defasar, o que acontecia com aquele menino pobre? Ele entrava já com essa diferença dos demais. Aí no primeiro ano ia, no segundo começava a rodar. Quando você vê, você tinha um menino grande com um monte pequenininho, ele acabava indo embora, né? Afora ir embora por conta de não ter renda, ajudar a família. Hoje, o que a gente consegue colher dessas crianças, são crianças do Bolsa Família, que elas têm uma taxa de abandono na escola muito menor do que a média nacional. Elas têm no ensino médio, que são crianças que conseguiram passar daquela barreira do ensino fundamental e chegar no ensino médio, essas crianças têm uma taxa de abandono muito abaixo da taxa de abandono média no Brasil. Quando a gente olha o Nordeste, é uma diferença muito grande. Então, você pegar uma taxa de 17% de abandono dos meninos no ensino médio para 7% dos meninos do Bolsa Família, né? Então, essa redução cai bem menos da metade. E um desempenho também superior, que eu acho que é uma coisa inesperada. É esperado que essas crianças tivessem uma taxa de desempenho acima da taxa de desempenho dos demais. Eu acho que não era. Eu pelo menos, estava lá no comecinho, na construção do Bolsa Família, eu esperava o quê? Que as crianças deixassem de abandonar a escola, tivessem uma melhora no desempenho. E não que a gente tivesse um indicador para as crianças mais pobres melhor do que o indicador para os demais. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, indiscutível. O segundo, que eu acho que nós vamos ter oportunidade de falar melhor, são as ações que nós estamos fazendo, que o Bolsa Família acaba sendo a plataforma. Então, por exemplo, nós estamos fazendo qualificação profissional para um público pobre que nunca tinha recebido qualificação profissional no Brasil. Os cursos de qualificação profissional voltados para a população de baixa renda... Que tipo de curso de qualificação? Nós temos mais de 800 tipos de cursos, só para você ter uma ideia. Toda a área de construção civil, tudo que você puder imaginar. Azulejista, encanador, eletricista, pedreiro, auxiliar de pedreiro. Isso para os pais ou para as crianças? Não, para os pais. Falei da educação, agora estou falando de uma das portas de entrada, digamos assim, do Bolsa Família. Bolsa Família virou uma plataforma. Como ela é uma plataforma muito desenvolvida, tecnologicamente, que você estava falando, né, que a gente exporta a tecnologia. O que a gente mais exporta, na verdade, é o cadastro único. Né? Por quê? Porque a gente conseguiu montar uma base de informações que tem nos ajudado a chegar na população pobre, não só com a transferência de renda. Mas como a gente conhece dados das famílias, e a gente sabe onde ela está, por exemplo, Então, esses cursos de qualificação, eles são bem interessantes porque a gente tinha... Historicamente, os cursos ofertados para esse público eram cursos de 1 semana, 2 semanas, que não qualifica ninguém. Eram cursos feitos por instituições não de alta qualidade. Né? Qual foi a determinação da presidenta quando ela criou o Pronatec? Eu quero trabalhar com o Sistema S e com os institutos federais.
Então, nós estamos oferecendo curso para a população de baixa renda e de baixa escolaridade que não tinha tradicionalmente acesso a esse tipo de curso por 2 motivos. Primeiro, que não tinha acesso nem à informação. Agora, nós levamos informação para ela dentro do CRAS. Então, ela faz a inscrição para um curso do Senai, que é um curso de alta qualidade, né, excelência. Ele faz dentro do CRAS, aí monta uma turma e aí a gente leva ele para o curso. E ele, antes, uma parte desses cursos exigia ensino médio. E desnecessariamente, talvez muito herdando esse histórico do passado, que era o Brasil tinha muita gente, sobrava mão de obra e faltava emprego. É o oposto da realidade que a gente vem hoje. Então, você vai fazer um curso de pintor. Se eu posso escolher, eu exijo que vou ter pintor de nível médio. Então, se eu olhava antes a grade curricular do que a gente tinha, seja dos institutos federais, dos cursos de técnico agrícola, seja dos cursos tradicionais, esses que eu falei de construção civil, hoje a gente oferece curso para cuidador de idoso, cuidador de criança, auxiliar de toda a área de comércio, que é uma coisa que precisa, almoxarife. Então, tem toda uma área. Mas esses cursos... Desculpa, o governo tem um percentual de quantas pessoas beneficiadas, quantas famílias beneficiadas aderiram ao Pronatec, a esses cursos que são oferecidos? E esse pessoal, por exemplo, que recebe a formação, já está conseguindo encontrar a forma de saída a partir dessa qualificação? Então, é bem legal colocar a pergunta desse jeito, porque é o seguinte, o Bolsa Família, nesse caso, foi uma porta de entrada. Sim. São 800 mil pessoas, na verdade, 780 mil nós estamos batendo agora. A presidenta, quando ela lançou o Pronatec, foi praticamente junto com o Brasil Sem Miséria. O que ela disse? São 8 milhões de vagas, ela falou 1 milhão de vagas está reservado para o Brasil Sem Miséria. E a meta era trabalhar com esse 1 milhão de vagas até dezembro de 2014. Nós vamos fechar 1 milhão de vagas em março. Porque esse período de final de ano diminui um pouco. Primeiro que é férias dos professores, segundo que o pessoal do público do Bolsa Família tradicionalmente trabalha muito nessa época. Época de Natal, então quem não tem emprego regular acaba conseguindo emprego nesse período, né, de final de ano. É período de férias, então todo o litoral você tem gente trabalhando, fazendo bico. Né? Isso não significa que tem que entregar o cartão, né? Ganhou um pouquinho mais. Não significa, e era isso que eu ia te dizer. A pessoa fez um curso. Hoje nós temos em alguns lugares no Brasil tanta procura por mão de obra qualificada, né? Auxiliar de pedreiro, por exemplo. Tem lugar no Brasil que auxiliar de pedreiro é muito procurado. Tem lugar no Brasil que você não consegue encontrar alguém para descer um caminhão de tijolo. Né? Porque a gente vive hoje numa situação de taxa de praticamente de pleno emprego. Né? Tem cidades no Brasil que realmente você tem uma carência grande de mão de obra. A CEBIC é nossa parceira. A gente, nas formaturas que nós temos feito, a indústria da construção civil monta banquinhas na porta para receber os currículos e fazer seleção. Eles procuram o Ministério, tipo, olha, nós queremos fazer um convênio aí. O CEBIC? A CEBIC? Assim, a construção claro, civil, né? Não, claro. Esse convênio, por exemplo, com essa área da construção civil é um convênio já de longa data. A gente tem feito outras aí mais individualmente, né? Por exemplo, nós temos um trabalho grande com uma indústria que acabou de se instalar no Rio Grande do Sul, que todo o público dela é público qualificado pelo Pronatec e era Bolsa Família. Agora, o critério, esse público do Bolsa Família, que é um público de baixa escolaridade, ele, ao conseguir um trabalho, mesmo que o trabalho seja um trabalho com carteira assinada, tradicionalmente, ele é o último a ser contratado e o primeiro a ser demitido. Né? Então, abre uma vaga na construção civil. Né? Você contrata primeiro os que já têm nível médio, depois o que tem experiência, ele é o último a ser contratado. Às vezes acaba até aceitando ser contratado sem assinar carteira em empreiteiras menores. Abaixo, tá? Né? Não, aí você tem, às vezes, grandes empreiteiras com... nas gatas, como eles chamam. Exatamente. E quem que vai para as gatas? Esse público, que é um público que, por ser frágil, por não ter tanta formação, por estar precisando, por estar necessitado... Mas aí tem um problema do analfabetismo, né? Que, tem. Em geral, é esse pessoal Exatamente. Que é a mão de obra das gatas. Qual né? Vocês têm uma medida do percentual do analfabeto
adulto, claro, que também o analfabeto no Bolsa Família, por exemplo, qual o Tem em percentual? torno de 20%. Então, esse passivo, isso você está falando de um estoque, Certo, né? Hoje claro. você pega as crianças, isso não vai acontecer. Esses meninos que eu comentei, que entram na escola, os que vão entrar mais adiante, vocês vão até ver que eles vão entrar diferente, porque hoje a gente está tendo as crianças do Bolsa Familiar nascem com mais peso, nesse período de 0 a 5 anos, a idade, a altura, que é a principal taxa que mostra o desenvolvimento físico numa criança é você ver a altura e não peso, porque peso pode ser excesso de peso, pode estar comendo porcaria. Quando a criança está já com a idade, caiu em 50% a altura não esperada para esse público do Bolsa Família, isso não é um estudo isolado, né? Isso é cruzamento de dado de todo o banco de acompanhamento de criança e imposto de saúde e as crianças do Bolsa. Então, esses meninos já não vão entrar com defasagem. Esse menino não vai ser analfabeto, ele não vai repetir. Esse menino nosso, do Bolsa Família hoje, que está no ensino fundamental, que está no ensino médio, ele não vai repetir a trajetória do pai dele. Isso já está dado. Esse é um menino que comeu na infância, esse é um menino que está se formando, esse é um menino que é mais resistente. Ele acabou eventualmente se reprovando uma ou outra vez, mas ele é o que mais tem aprovações sucessivas. O público do Bolsa Família hoje tem um desempenho tão bom, ou em algumas regiões melhor do que os outros. Ele não vai repetir o histórico do pai dele, mas o pai dele está aí. 20% do nosso público é analfabeto. O que nós estamos fazendo? Levar ele para a alfabetização? Nós queremos. Agora, muitas vezes uma pessoa de 50 anos não quer se alfabetizar. Ela quer uma oportunidade de ter uma inserção melhor no mercado de trabalho. Então, você, por um lado, oferece a alfabetização, por outro lado, você tem que oferecer, ainda mais que o Brasil pode fazer isso hoje. Ministra, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já com o 3-1, que hoje entrevista a ministra do Desenvolvimento Social, Combate à Miséria, Tereza Campelo. Até já. O 3-1 está de volta com uma discussão sobre os desafios do combate à miséria no país, ao desemprego e ao analfabetismo. A nossa entrevistada de hoje é a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, que também faz um balanço dos 10 anos do Bolsa Família. Nossos convidados são os jornalistas Luciana Lima, do Portal IG, e João Domingos, do jornal Estado de São Paulo. Ministra, no bloco anterior, a senhora foi interrompida, né? Por causa do tempo que tinha estourado, e nós estávamos conversando sobre essa questão do analfabetismo, da diferença que essas crianças que já foram beneficiadas pelo programa apresentam em relação às demais. Mas a senhora tinha falado que há um estoque de 20% de analfabetos, provavelmente adultos. Não, todos adultos. O que está sendo feito para alfabetizar esses adultos? Então, os programas de alfabetização, eles são programas que você não pode obrigar um adulto nós estamos obrigando as crianças a ir para a escola. A ideia de obrigar um adulto a se alfabetizar, principalmente um adulto que trabalha, porque a maioria do público do Bolsa Família trabalha. Mesmo trabalhando, continua pobre. Por quê? Exatamente porque trabalha, faz bico, às vezes trabalha de sol a sol, né? Eu uso muito a figura de quem corta cana, de quem vende coisa em sinal. Renda, né? Se não tem renda, não faz renda, né? Não, trabalha, não tem renda suficiente. E como vende um passivo? Muitas vezes da família de analfabeto, tem que os pais, né, ele vem repetindo essa trajetória. Então, você já chega com esse estoque, esse passivo. Então, uma coisa vamos construir uma agenda onde você oferte possibilidade de alfabetização para adultos? Vamos. Agora, nós, além de fazer isso, nós estamos ofertando uma coisa diferente, que é oportunidade para capacitação, porque muitos desses adultos querem estudar, mas não vem no processo do estudo regular uma alternativa objetiva. Você trabalha o dia todo. Às vezes trabalha
num trabalho, às vezes não, a maioria das vezes, num trabalho duro. Mas o método, aí você vai à noite... O método Paulo Freire não é um instrumento para atrair esses adultos? Porque já que está qualificando o adulto para o trabalho, para a atividade produtiva, pressupõe-se que se ele for alfabetizado simultaneamente, ele fará um trabalho melhor, mesmo que ele possa executar essas tarefas sem saber ler e escrever. Mas se ele souber ler e escrever, ele não só pode fazer isso melhor, como ele pode crescer no emprego, passar a exercer outras funções. Não, existe O que nós estamos fazendo? Olha só. Primeiro, nós temos hoje uma oportunidade gigantesca no Brasil, que existe oferta de emprego para este público e existe possibilidade, isso é o novo. Qual é o novo? O que não existia no Brasil? A gente tinha um problema de oferta de curso de capacitação. A gente tinha um problema de demanda desorganizada. E a gente tinha um problema de inadequação dos cursos. Nós tínhamos 3 problemas de capacitação desse público. Nós estamos enfrentando os 3 problemas. Um deles, estamos pagando o curso. O curso é de graça, né? O curso não é de graça, tem alguém pagando. Quem está pagando é a União. O governo federal paga o curso, paga num valor muito atrativo, que é R$ 8,50, paga o lanche e o transporte, paga o material escolar, revimos a grade junto com o Sistema S e com os institutos federais, e esses adultos estão indo para a sala de aula, muitas vezes de forma custosa. A gente está fora de sala de aula há 30 anos. Não ficam, né, ministra? Ficam. Gente, nós estamos formando o povo. Hoje, quem não fica em sala de aula, é lógico, você tem alguma taxa de evasão. Mas, primeiro, muito menor do que a que a gente tinha. Nós tivemos... Eu tive num curso de... Essa autonomia que o Bolsa Família prometeu, essa autonomia que se esperava de uma quantidade das famílias, isso está sendo muito difícil de ser alcançado. O Ministério, ele divulgou um número aí de 1.700.000 famílias, né, que voluntariamente foram lá entregar o seu cartão do Bolsa Família, alegar aí um aumento de renda. Mas eu gostaria de saber o seguinte, o Ministério, ele tem uma análise desse número para a gente saber se é grande, se é uma quantidade boa, se é uma quantidade pequena perante ao conjunto de pessoas que são Nós achamos o número surpreendente. Nós achamos o número surpreendente. Há uma ideia da evolução desse número, se mais pessoas entraram durante determinado período da economia? Olha, o que existe? Se a gente tivesse na plena oferta do Bolsa Família desde o começo, que não é verdade, porque o Bolsa Família vem sempre crescendo. Só que tinha uma parcela enorme da população que ainda não estava no Bolsa Família, né? Então, do início, que a gente tinha em torno de 3,8 milhões de famílias no Bolsa Família e um conjunto gigantesco fora, né? Então, essas famílias vieram, na verdade, atrás do Bolsa Família, foram sendo incorporadas. Agora nós estamos num movimento oposto. Enquanto parte das famílias acaba melhorando de vida e se desligando, nós continuamos indo atrás de outras. Nós achamos um número muito bom. Tem uma coisa que não existe mágica, tá? Que é o quê? Se a economia não cresce, nós só estamos conseguindo ir muito bem, e o Bolsa só consegue hoje estar numa situação estabilizada, porque o Brasil está muito bem. A taxa de desemprego na Espanha é gigantesca. A taxa de desemprego entre jovens na Grécia é gigantesca. E as pessoas acham que é por quê? Porque não tem Bolsa Família? Entendeu? Então, quer dizer, nós temos hoje uma situação no Brasil que é uma situação onde as famílias podem melhorar, mas mesmo melhorando de renda, não necessariamente elas saem da linha de pobreza. E na nossa avaliação, ela precisa de um tempo para se estabilizar. O nosso secretário, o Thiago Falcão, estava me contando que ele teve num evento há 2 semanas atrás, na Bahia, que era um evento de inclusão produtiva. A gente está fazendo parceria com os estados, são parcerias muito interessantes. Na Bahia, em especial, o governo do estado está organizando esses cursos do Pronatec, mas ele está organizando também em cooperativas. Então, faz um curso para costureira, entra com toda a qualificação para costureira, tem espaço para costureira, entra com a qualificação, ajuda a organizar, monta a cooperativa, né? Essa cooperativa novinha, parte do capital de giro, a família, não é porque ela está usando o Bolsa Família para capital de giro, é que o dinheiro da cooperativa ela usou para comer e aquele dinheirinho certo ela usou para comprar
A segunda leva que ela estava precisando. É obrigado a comprar comida com Bolsa Família? Não, não é. Talvez se ela não tivesse um valor fixo, nesse momento que ela está iniciando o seu negocinho, talvez esse negocinho não existisse. Né? Então, a gente tem por lei... aí do Bolsa Família a também, gente né? tem por lei um prazo para que essa família possa, mesmo tendo melhorado de renda, se manter no Bolsa Família. Por quê? Por conta daquilo que eu estava dizendo. Essa família, esse adulto, ele é o primeiro, às vezes, numa situação qualquer de desajuste da economia, o primeiro a ser mandado embora. Na avaliação da senhora, quanto mais rápido a pessoa entrar e depois sair, é um sinal do sucesso? E quanto mais demorar a sair, é um sinal de fracasso? Não, não é. Porque a família pode ser bem sucedida do ponto de vista do seu projeto. Digamos, uma mãe com 6 filhos. Está conseguindo trabalhar... E botar os filhos na escola. E botar os filhos na escola. Divide o salário mínimo dela pelo número de pessoas na família, ela continua numa situação bastante difícil. Então, o Bolsa Família talvez seja o elemento para que o adolescente não vá para o mercado de trabalho. Nesse caso, é preguiça? Não, não é. 75% dos nossos beneficiários adultos trabalham. Que é um dado que as pessoas, em geral, desconhecem. Então, tem aquela ideia de que a pessoa é pobre porque não trabalha. Né? Por que é pobre? É pobre porque é leniente, é pobre porque é preguiçoso, é pobre porque não trabalha. Não é verdade. 75% trabalham. Qual que é a média dos não Bolsa Família que trabalham? Vocês sabem? 75%. Agora... Entendeu? Então, assim, nós não estamos falando que existe no público do Bolsa Família um público que trabalha menos. Nós estamos falando de um público que às vezes até trabalha mais do que nós, certamente, né? E retorno? O Ministério tem como quantificar quem tentou aí seguir o caminho de forma autônoma, mas precisou voltar? O Ministério sabe, quantifica isso? Olha, nós estamos agora desenvolvendo um sistema de acompanhamento individual das famílias. Que é uma coisa, isso que nós fazemos no Brasil, ninguém faz, né? Isso que nós fazemos, por exemplo, com as crianças. Nós fazemos segmento das crianças, coisa que não é feita em lugar nenhum do mundo. Nós fazemos com as nossas crianças. Só as do Bolsa Família tem segmento. A gente acompanha. Eu sei se uma criança saiu, para onde ela foi, e nós estamos acompanhando. E se ela sair da escola, nós vamos atrás. Se a filha, né, se os nossos filhos saírem... Então, no caso das crianças, a gente desenvolveu um sistema. Demorou um tempo para desenvolver. Nós estamos desenvolvendo um sistema agora para fazer esse acompanhamento. Não para ver se a pessoa saiu, mas para ver, porque às vezes a pessoa pode ter outra oportunidade, você pode abrir um leque. Então, nós queremos saber se a pessoa tem cisterna. Né? Então, a ideia de que a pessoa é pobre porque não trabalha, não existe. E às vezes, imagina a pessoa no Nordeste hoje. Pessoa no Nordeste hoje, com pouca terra, numa terra que é uma terra árida, ela pode trabalhar de sol a sol, que ela não consegue ter um processo de, vou chamar de emancipação? Não vou chamar de emancipação, essa pessoa... Qual é a saída para ela? Ela quer ser agricultor. Nos interessa que ela seja agricultor. Por quê? Porque está produzindo comida no Nordeste. Nos interessa que ele vá para o setor urbano? Não, não interessa. Aí nós estamos dando água, o Bolsa Família ajuda a manter e nós estamos dando semente. Nós entramos com assistência técnica para uma família que nunca recebeu assistência técnica, apostando que com a volta da chuva, essa família consiga melhorar a sua rota de inserção no mercado. Quando ela vai sair do Bolsa Família? Porque é uma ansiedade para tirar as pessoas do Bolsa Família. E aí, completando a tua pergunta, tem estudos hoje, eu conheço um deles dos Estados Unidos, conheço um outro estudo feito na Inglaterra, mostrando que a permanência no programa, e nesses programas que não existem só no Brasil, né, ela é responsável para que, de fato, a gente tenha continuidade e impeça que a criança evada. Então, as pessoas do Bolsa Família são pessoas honestas, né? E acho que comprovadamente honestas. Como é que a senhora qualifica estes 2.000 políticos que o próprio programa descobriu e que estavam lá pegando o Bolsa Família? Como é que a senhora qualifica essas pessoas? Olha só, tem uma coisa que a maior parte das pessoas não foi informada, porque o jeito que saiu a informação, ele acaba dando a impressão que as pessoas eram políticas e entraram no Bolsa Família. O que aconteceu? Cometeram uma fraude. Mas não foi isso que aconteceu. Né? Não, mas não foi. Olha só, que interessante.
A gente tem em torno de 25% do público do país no Bolsa Família. São 50 milhões de pessoas, como você disse, né, Azedo? Essas pessoas eram beneficiárias do Bolsa Família. Elas não eram políticas. Elas eram beneficiárias do ano passado, algumas no ano retrasado. Agora a gente está investigando, entendeu? Porque uma coisa é dolo, né? Eu sou um político que acabou passando. Nem acho que foi por... Eu acho que o assunto, da forma como ele evoluiu, acabou passando essa ideia. Eu sou política, eu me inscrevo e fraudo algum documento. Não foi isso que aconteceu. As pessoas eram do Bolsa Família. Se houve dolo ou não, isso é uma coisa a ser investigada, porque são 2.000 pessoas. Nós trabalhamos com 50 milhões de pessoas. Só tem um jeito de fazer um programa para 50. Aí o que aconteceu? Elas eram beneficiárias e se elegeram, certo? Nós, desde 2009, fazemos o cruzamento do banco de dados do TSE com o banco de dados do Cadastro Único. Isso é o que eu estava falando de alta tecnologia. Nós temos mais de 200 milhões de informações num único cadastro, certo? Envolvendo milhões de pessoas. Nós cruzamos todo esse banco de dados com o outro. Por quê? Eu comentava até contigo na oportunidade que a gente teve de conversar, né, Luciana? Exatamente para impedir, porque a lei impede, mesmo que o vereador eventualmente seja pobre, que ele receba Bolsa Família. Isso é a letra fia da lei. Ele não pode receber. Porque tem vereador que recebe um salário baixo, né? Se for um vereador que recebe um salário baixo e tiver um monte de filho, ele pode até se encontrar em situação de poder ser beneficiário do Bolsa Família, mas a lei proíbe. Mas convenhamos, acho que essa situação não vai... Não, mas não é isso. Eu só estou querendo explicar que a lei, nesse caso, não é um problema de ser pobre ou não ser pobre. Mesmo que ele seja pobre, ele está proibido, porque a lei do Bolsa Família proíbe políticos e pessoas em cargo eletivo de receber Bolsa Família. Então, ele está proibido. Então, ele se elegeu. Não é ele recebia, ele era vereador e ganhou Bolsa Família. Ele era beneficiário. Se elegeu. Certo? A lei diz o quê? Que ele não pode ser vereador. Ele ter sido eleito em setembro do ano passado... Não teria. Ele só tem que sair quando ele toma posse. Não, mas ele foi eleito. Ele não tomou posse ainda, não tem que pagar isso. É o governo que não tem que pagar, que tem que identificar Não, aí o que eu estou explicando é que em setembro... Não, mesmo a lei... Não, ele não é vereador ainda, gente. A pessoa foi eleita. Ele é vereador? Não. Ele não foi possado. Ele só é vereador quando ele toma posse. Quando ele toma posse, no dia 15 de fevereiro. Então, o TSE nos enviou toda a lista de pessoas que tomaram posse em fevereiro, depois do dia 15 de fevereiro. Nós passamos um mês cruzando esse banco de dados. Por quê? Imagina a quantidade de Geraldo Magela que tem em Minas Gerais. Imagina a quantidade de Ribamar que tem. Ribamar dos Santos da Silva. É engraçado, mas imagina a quantidade de João Domingos que tem no Brasil. Depois, se você quiser, a gente pode até fazer uma pesquisa para vocês. A gente acha que são poucos, são milhares de pessoas. Então, não é porque a pessoa tem o mesmo nome que você sai cortando. A gente teria cortado metade do Bolsa Família. Né? Então, você tem que fazer o quê? Cruzar o nome do pai, o nome da mãe, a data de nascimento, o NIS e assim por diante, para ver se é a pessoa mesmo e checar tomar. Tudo. Então, nós levamos um tempo para fazer isso. O ideal, o correto, seria que essa pessoa tivesse ido lá, dito, via de eleger vereador. É possível que alguma parte dessas pessoas seja os 20% dos analfabetos? Não analfabeto, não, porque você tem que saber ler e escrever. 20% de 50 milhões são 10 milhões, né? É possível. Não, o que eu estou dizendo, é possível que essa pessoa seja uma pessoa humilde, que se elegeu, porque a gente nunca parte desse princípio. Como é político, então é isso que nós estamos investigando agora. Ministro, né? É possível que essa pessoa... Vamos fazer um outro intervalo, então, eu vou ter que interromper novamente. Voltamos já discutindo os desafios sociais do Brasil. Até daqui a pouco com 3-1. Mas agora... Estamos de volta com 3-1, que hoje entrevista a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Dentre os assuntos que estão sendo debatidos, a superação da pobreza e os desafios para melhorar os índices sociais do país. Também estão conosco aqui no estúdio os jornalistas Luciana Lima, do portal IG, e João Domingos, do jornal O Estado de São Paulo. Nós vamos iniciar esse terceiro e último bloco com um Fala o Povo. Não tem como eles elaborarem um projeto para aumentar o valor da Bolsa Família, porque, é sério, R$ 108 não dá para nada.
Ministra, o pessoal está querendo aumento do Bolsa Família. E aí? Olha só, se a gente for olhar o Bolsa Família, ele teve uma mudança muito grande. Antes a gente reajustava o Bolsa Família em linha. Então, ia fazendo um reajuste independente, o valor era fixo. O que nós fizemos agora? Nós fizemos uma parcela variável. Então, o Bolsa Família não aumenta mais igual para todo mundo. Quem estava perto dos R$70 ganhou um aumento pequeno. Quem estava longe ganhou um aumento enorme. De modo que dentro do governo, dentro do mandato da presidenta Dilma, que tem 2 anos e 8 meses, nós tivemos um aumento de 55% acima da inflação. Muito difícil imaginar alguma coisa que tenha tido um aumento tão impactante como esse. E para os extremamente pobres, o aumento foi de 102%. Então, nós acabamos de dar um aumento muito grande. Nosso esforço agora é entrar com as outras áreas, que é aquilo que vocês estavam dizendo. Vamos entrar com qualificação profissional, vamos entrar com mais educação, vamos entrar com cisterna, vamos entrar com empreendedorismo. Para quê? Para criar um ambiente de oportunidade para essas famílias. Ministra, então, esse é o nosso esforço. Eu gostaria de fazer uma pergunta política para a senhora. A senhora é filiada ao PT? Sou filiada, sou fundadora. Tá. No dia 20 de outubro de 2003, ou, portanto, 10 anos, o presidente Lula assinou a medida provisória 123. Acredito que seja essa, numa cerimônia no Palácio do Planalto. Estavam lá presentes vários governadores. Um deles era o Marconi Perillo, governador de Goiás do PSDB. No discurso, o presidente Lula agradeceu o Marconi Perillo por terem sido quem sugeriu que os programas todos fossem unificados, né? Posteriormente, vieram problemas aí entre eles e tal, do ponto de vista político. E agora o presidente Lula acaba de fazer um depoimento para os 10 anos do Bolsa Família, em que ele omite toda essa história do Bolsa Família. Como é que a senhora vê isso? Olha só, esse momento de festa, você já deve ter participado de vários, a gente quer, às vezes, valorizar uma situação ou outra. Eu fui da equipe de transição. Né? Eu vim para Brasília, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, eu era uma das 40 pessoas que esteve aqui na equipe de transição organizando a transição do governo do presidente Lula. Com muita honra e orgulho para a minha história. Se você olhar o documento da transição, eu era da equipe econômica, mas tinha uma pessoa que coordenava a equipe social, essa pessoa chama Ana Fonseca. A gente tem um documento da área social. Sabe o que estava escrito nesse documento, que é um documento de dezembro de 2002? Ana Fonseca, sim, claro que eu lembro. Então, mas sabe o que estava escrito? Ela que coordenava o Ela projeto. que coordenou o Bolsa Família. Estava escrito nesse documento, em dezembro de 2002, você pode pegar o documento, porque o documento é público, é o documento da equipe de transição do Lula, que a gente ia unificar os programas. Né? Então, assim, o fato de você... Isso é uma referência... Quer valorizar? Pode valorizar, mas assim, tem um documento oficial, escrito, publicado, que é um documento da transição. Nesse documento está escrito o quê? Nós vamos unificar os programas. Depois falar de quem é a paternidade do Bolsa Família. A nossa prefeita Marta Suplicy tinha um programa de transferência de renda. Então, ela estava presente nessa cerimônia. Estava presente. O filho então, que a oposição reclama, e não era bem esse, é isso que a senhora está querendo dizer? eu Era um filho acho. diferente? Não, o que eu acho, sabe o que é? Que assim, de quem teve a ideia de programa de transferência de renda, vai ser difícil, que a gente vai começar a remontar a época do Ariri Pistola, né? Como se diz lá no Rio Grande do Sul. Então, o Cristóvão montou um programa aqui como governador. A Marta tinha um programa em São Paulo. A gente teve vários governadores. Deles, o prefeito de Campinas. De Campinas, Ribeirão Preto teve. Então, a ideia de um programa de transferência de renda, ela não é nova. Inclusive, algumas cidades pequenininhas têm programas com uma capacidade excepcional. Qual é o grande mérito do Bolsa Família? Primeiro, ter construído um programa federal, que em cima de uma base que não existia. O povo fala muito de populismo e eleitoreiro. Você sabe que dia foi feito o decreto que criou o Vale Gás? Vou falar muito, eu vou te dizer, 28 de dezembro de 2001. Sabe por que não foi no dia 1º de janeiro de 2002? Porque a lei de responsabilidade fiscal proíbe. Entende? Agora, falar de um programa eleitoral que foi feito em 2003, quer dizer, no primeiro ano do mandato do presidente, achar que é eleitoral, que eu estou fazendo para ganhar voto 4 anos depois. E quem fez no último dia do ano?
Né? Então, Eu acho assim que não há dúvida que é um programa vitorioso na área da transferência de renda, mas que também, claro, ele tem seus frutos eleitorais, lógico, porque uma coisa dessa não está dissociada da outra. Qualquer coisa que você vai fazer de muito sucesso, aí você não vai fazer porque você vai ganhar, que aí fica uma coisa estranha, né? Então, claro, por que o Bolsa Família, eu acho que ele é bem sucedido? Porque ninguém também vai fazer um programa para perder, Tem que fazer um programa para trazer as crianças para a escola, tem que trazer um programa para melhorar a saúde das crianças e para acabar com a pobreza. E isso era o objetivo do Bolsa Família e ele conseguiu. Me desculpe, mas nós vamos agora para o estúdio do Repórter Brasil com a repórter Catiúcia Neri saber quais são as notícias que são destaques do dia de hoje. Boa noite, Catiúcia. Boa noite, Azedo. Boa noite a todos que estão assistindo ao 3-1. Daqui a pouco no Repórter Brasil vamos mostrar que a presidenta da Petrobras, Graça Foster, garantiu a empresa tem dinheiro para pagar a parte dela no campo de Libra sem mexer no preço da gasolina. A Petrobras tem caixa para pagar os 6 bilhões sem reajuste, ok? Empresários e sindicalistas do setor de tecidos protestaram em São Paulo contra a importação de produtos da China. A compra de produtos do exterior é apontada como uma das principais causas do fechamento de mais de 50 mil postos de trabalho este ano aqui no país. O Brasil é modelo na redução da mortalidade infantil, segundo um relatório da organização não governamental Save the Children. Essas e outras notícias estão no Repórter Brasil daqui a pouquinho, às 21h, horário de Brasília, logo depois do 3-1. Até lá. Azedo? Ministra, vamos voltar aqui para a nossa entrevista, que já está quase no finzinho. A gente tem o Bolsa Família, um programa de sucesso indiscutível do ponto de vista do combate à miséria no Brasil. Agora, a questão social não se restringe a isso, né? Nós estamos vivendo problemas graves nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, com relação principalmente à população de rua, que não só com relação aos sem-tetos, mas também com relação a um contingente muito significativo de pessoas que são viciadas em crack. Isso virou uma praga no Brasil inteiro. Pessoas que estão em situação de risco, crianças, adolescentes, e a ineficácia com relação ao enfrentamento desse problema é geral, sobra para gregos e baianos, né? A gente está aí, na rua, aqui na capital, você passa na rodoviária à noite, isso é visível. O que o seu ministério está fazendo com relação a isso? Não é um problema só do Ministério do Desenvolvimento Social. Envolve a questão da segurança, saúde. Educação. Mas há uma questão que tem a ver com o desenvolvimento social, que é o suporte familiar. Quer dizer, se você não tem um programa de segurança familiar, dificilmente você consegue resgatar essas pessoas da situação em que elas estão. É verdade. A tua avaliação, a gente concorda muito com essa tua avaliação. Porque muitas vezes fica discutindo assim, interna ou não interna. A internação, que quando precisar, para salvar a vida da pessoa, ela é necessária, ela é um ponto do processo de recuperação dessa pessoa, né? Então, você tem que pensar, primeiro, se ela puder ser convencida a se tratar de livre e espontânea vontade, o sucesso do tratamento é muito maior. Se ela puder, ao terminar o tratamento, tá incorporada do ponto de vista de ser reintegrada na família, a chance de não retorno à situação de crack também é muito maior. Então, o ideal é que a gente possa estar trabalhando de forma intersetorial. Então, nesse sentido, a área de assistência social, o MDS ele trabalha com a rede de assistência nos estados e nos municípios. A gente não tem rede própria do Ministério do Desenvolvimento Social. Nós somos reguladores do sistema. Então, o que nós começamos a fazer? Nós somos parte do programa Crack é Possível Vencer, apoiando as equipes de saúde no processo de abordagem. Por quê? Porque a área de assistência ela tem uma tradição já de longa data em abordagem de população de rua, né? No caso do crack, uma parte da população foi para a rua por causa do crack. Não era, estou na rua e aí começo a usar crack, né? Não é porque eu sou pobre, estou na rua que eu estou usando crack. Tem gente que tem gente que acaba virando pobre, extremamente pobre, por conta de ter caído nessa tragédia que é o consumo do crack. Então,
A gente está trabalhando com, financiando equipes que são equipes integradas com esses ambulatórios de rua. A ideia é que você não tenha só o ambulatório da saúde, mas que a equipe de abordagem, de relacionamento, seja nas cenas de crack, né, que a gente chama das cracolândias, sejam em cenas, né, hoje, saiu uma pesquisa muito interessante, não sei se vocês tiveram conhecimento. Acabou de sair uma pesquisa, acho que há um mês atrás, saiu uma pesquisa da Fiocruz, a primeira pesquisa de caráter nacional com dados sobre população em situação de crack, que revela que, ao contrário do que a gente imagina, a maior parte dos usuários de crack não está na rua, está em casa. Então, nós temos, além do problema de tratar do visível, nós temos esse outro problema que a gente sequer consegue chegar. Então, é uma situação nova. Eu acho que todo mundo que acha que tem solução está blefando. É uma situação nova, não só no Brasil. Identificar e tratar. E tratar, né? Então, realmente, é uma situação grave, difícil. O que nós estamos... Qual que é a nossa estratégia, né? É trabalhar juntos, governo federal, estado e município, senão você não consegue fazer nada. Tentar ver se todo mundo caminha para o mesmo lado, senão também você fica dividindo... dinheiro e exercício, né? E que a gente trabalhe de forma conjunta. Quem? A segurança e assistência no tratamento, né? No cuidado dessa pessoa que é um doente, que a gente possa ter a educação na prevenção e que a gente possa ter a segurança para tratar de forma dramática o crime organizado. Porque aí não tem discussão, entendeu? Uma coisa é cuidar do doente, outra coisa é o crime organizado, que tem que ser reprimido, né, violentamente, fortemente, né? Então, o esforço é entrar nessas 3 áreas. Né? Agora, uma outra questão... Assim, agora, não é fácil, gente. Que é lateral, realmente eu acho que é um desafio da modernidade. Que é importante também, que é o seguinte, são os doidinhos, os esquizofrênicos, as pessoas que têm doença mental, muitas vezes... Essa doença mental ela é precipitada ou agravada pelo consumo de drogas, que não tem mais laço familiar nenhum, que a família não sabe onde está, que também não tem mais hospital, não existe mais hospício para internar, e que ficam aí perambulando pelas cidades. Às vezes são pessoas não agressivas, às vezes são pessoas agressivas, enfim. Existe alguma política com relação a essa população? Essa também é uma área nova. Olha só, tem uma pequena parcela dessa população que nós estamos apostando em oferecer curso de capacitação. Tá? Nós não abrimos ainda, não acho que não tem uma solução única. Então, nós estamos com uma experiência piloto em São Paulo. Piloto não para fazer uma coisa pequenininha, mas para ver como é que funciona, porque é uma coisa muito nova, e ver se a gente consegue disseminar, que é um curso de capacitação para esse público. É diferente de um curso... para outro tipo de público. Essa população, nós estamos indo com a rede de assistência social convencê-los a fazer o curso. Então, por exemplo, na primeira semana tem um processo de ambientação, não sai dando aula, né? Você está uma pessoa com uma situação de degradação humana grande, né? Está na rua, às vezes foi vítima de algum tipo de violência, né? Come um dia, não come outro. Então, você tem um cuidado de abordagem, de conquista desse indivíduo, de acolhimento, levar ele para a sala de aula. Então, nós estamos experimentando. Isso é uma pequena parcela. Tem uma parcela que eu acho que a situação é a tradicional, oferecer abrigo, oferecer espaço para que essa pessoa não fique na rua. Nós não temos mais, é muito raro ter criança em situação de rua no Brasil hoje. Coisa que há 20 anos atrás estava cheio. Certo? A gente teve uma trajetória importante de tirar as crianças da situação de rua. Eu acho que o Bolsa Família contribuiu muito para isso, que as crianças estiverem na escola, não estiver na escola, perde o Bolsa Família. A família não recebe. Então, nos ajudou, mas os conselhos tutelares também. Então, hoje a situação de rua é mais de adultos. E nós temos uma coisa nova, que é nova mesmo, é recente, construída dentro da rede da assistência social, que chama Centros POP. São centros especializados onde a gente oferece um espaço para essa população de rua que às vezes não quer sair na rua, você não consegue tirar ela da rua. Por motivos variados, como os que você relatou. São pessoas não só que perderam o vínculo, mas que não se identificam em estar morando num lugar. Quer dizer, você tem que ter um processo transitório. Então, o que nós construímos? Aqui em Brasília tem 2. O Centro POP, inclusive aqui do lado um pouquinho para lá da Conab, tem o Centro POP. É bem interessante.
Você oferece um espaço de convivência, tem psicólogo, tem assistente social, tem chuveiro, tem lugar para guardar as coisas se quiser, tem lugar para guardar, deixar o cachorro, e a pessoa tem direito a um lanche, para ela passa ali, quer dizer, faz aquela higiene mínima, tem acesso a um mínimo de dignidade, e nesse processo você tenta conquistar essa pessoa para que ela possa ter estratégias de saída. Agora, a maioria da população pobre e miserável no Brasil não é população de rua. Nós estamos falando de um percentual gigantesco de pessoas em grandes centros urbanos, né? E também no Nordeste, no semiárido. Eu queria aproveitar aqui, antes de terminar, nós estamos no dia 10 comemorando os 10 anos do Bolsa Família, mas como 10 anos depois você não pode fazer só um debate ideológico, nós queremos fazer um debate em cima de dados, em cima de estatísticas e em cima de estudos. Então, nós estamos publicando, essa aqui é uma brochura, porque ele ainda não foi impresso, né? Um livro com mais de 30 capítulos, dezenas de pesquisadores, defendendo cada uma dessas áreas que a gente acabou passando por aqui. O mito de que as pessoas não trabalham, o mito de que as pessoas gastam mal, o mito de que vão ter filhos. Então, estamos enfrentando tudo isso que muitos deles carregaram de preconceito e provando o outro lado, que é o lado bom. As crianças estão melhor de saúde, estão melhor na escola e a gente está superando a miséria. Então, eu queria aproveitar e convidar vocês para o nosso evento no dia 30, né, às 11 horas da manhã, no Museu da República. Ministra, nós vamos aproveitar aí esse convite para encerrar o programa, porque o nosso tempo acabou, infelizmente. Nós queremos agradecer a presença da Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, e dos nossos dois convidados, outros convidados, os jornalistas Luciana Lima, do portal IG, e João Domingos, do jornal O Estado de São Paulo. Boa noite, até a próxima quarta-feira, com mais um 3-1. Quem quiser assistir novamente a entrevista, ela estará disponível no nosso site na internet. É só entrar no site da TV Brasil. Até a próxima quarta-feira. Boa noite.